Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui novamente. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito polêmico, já tem aqui no canal, mas continua sendo dúvida de pessoas que estão chegando agora ou que não deram uma maratonada aí. Então, vamos falar de novo sobre como que a gente pede pensão ou a guarda dos filhos, como que a gente age no meio dessa circunstância, né? Não tem nada na Bíblia falando o que você deve fazer num caso de separação com a guarda dos seus filhos e tal. Até porque eu acho que Deus odeia tanto o divórcio que ele nem mencionou, nem perdeu o tempo dele mencionando isso na Bíblia. O que a gente tem na Bíblia é o que não fazer em caso de uma discussão, numa briga, de uma família, enfim, né? Quando fala do divórcio e tal. Mas então, não tem como tirar um trecho falando assim, gente, Deus manda vocês fazerem isso ou aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu, Natália, vou falar com os olhos espirituais, sem ser olhos carnais, sobre esse assunto que é muito polêmico, tá bom? O que eu fiz durante a separação? Gente, eu não lembro se eu cheguei a pedir alguma coisa. Graças a Deus, já tô esquecendo o que aconteceu durante essa separação, né? Porque, ô, tempozinho ruim. Eu não lembro se eu cheguei a pedir algumas vezes, eu não lembro, realmente eu não lembro. O que eu quero trazer um fato aqui pra vocês começarem a pensar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Eu, Natália, eu não pedi nada. Nada que eu me lembre. E se eu pedir foi uma, duas vezes, eu vi que não ia dar mesmo, eu parei de pedir e pronto. O meu conselho é o seguinte: se você não passa necessidade ao ponto de passar fome dentro de casa com as suas crianças, se você não passa por isso, não peça pensão. Por quê? Não vamos olhar com os olhos da lei humana, vamos olhar com os olhos da lei de Deus. Deus quer que você creia que ele vai restaurar seu casamento. Se ele já te deu essa promessa, ele vai restaurar seu casamento. E não vai fazer uma pensão que vai mudar a sua vida. Nath, mas eu tenho medo da separação de bens, eu tenho medo dele ficar com tudo. Gente, pede discernimento a Deus. Não tem como eu virar e falar assim, entrega tudo. Vocês têm 3 casas, você vai lá e assina, ó, entreguei as 3 casas, não quero saber de nada, não quero pensão, não quero casa. Eu não sei. Porque, mesmo olhando com olhos espirituais, tudo nessa vida pode acontecer. Nós não sabemos quando um cônjuge, por exemplo, ele pode falecer. Então, durante um divórcio, a gente não sabe se esse cônjuge ele tem a capacidade de casar de novo. E se você deixou tudo pra ele, vai ficar pra moça, não é? Não vai ficar pra você e nem pros seus filhos. Porém, a gente não deve pensar muito só por esse lado e entrar na justiça, aquela coisa toda, eu quero pensão, eu quero os bens tal, tal, tal. Por isso que eu falo, veja com Deus o que pisa bastante em ovos com essa situação, porque assim, se Deus tá preparando seu casamento pra restaurar daqui 5 meses sem ele ter casado, não vale a pena você entrar lá, né, nesse processo todo de separação de bens e brigar, porque você quer aquela casa, mas ele não quer te dar aquela casa, ele quer te dar a outra casa, ou ele quer vender a casa que vocês estão pra separar o dinheiro e você não quer, enfim. É uma situação muito complicada, é uma história muito polêmica de ser resolvida. Então, peça discernimento a Deus. Não tem como eu virar e falar assim, gente, é pra abrir mão de tudo ou é pra lutar por tudo. Não tem como eu falar isso. Eu sei que nós devemos usar muito em ovos nessa situação porque nós não sabemos o que pode ser acontecido. Mas Deus sabe e Ele vai te responder. Ele vai responder, ó, lute pelo menos por isso pra garantir algo pros seus filhos, né? Que a gente não sabe do dia de amanhã. Ou abra mão de tudo. Deus vai te falar. No nosso caso, não houve divórcio, não houve separação de bens. Então vamos voltar só para pensão. Eu não pedi nada. Vamos voltar para quem não pediu nada e que não foi para um processo. É só questão de pedido. Gente, se você não tem necessidade, não peça nem uma agulha pro seu cônjuge, porque ele está ao preço. Ele vai gastar o dinheiro dele de todas as formas possíveis, menos com você. E é assim que Deus vai permitir que ele se afunde, porque a primeira coisa que Deus toca em uma pessoa que está fora da família é no financeiro. Tá lá, em Deuteronômio você pode ler, não é o que eu tô falando, isso aí tá na Bíblia. Então, não se preocupa.
Mas, Nath, meu Deus do céu, eu preciso comprar um tênis pro meu filho, que ele queria tanto aquele tênis e não tem como eu comprar esse mês. E meu marido tá bebendo o dinheiro todo na cachaça, na gandaia lá. Gente, seu filho tem necessidade de comprar aquele tênis ou é só pelo prazer dele? Porque, infelizmente, um deserto é para todos os que estão vivendo. Então, você pergunta assim, ó. Por exemplo, seu filho quer um All-Star branco porque o dele tá antigo. E esse aqui é a nova geração. Ele tem a necessidade, ou se ele continuar usando o sapato dele vai abrir lá embaixo e vai ficar pisando no chão. Se ele tiver essa necessidade, você pede ajuda pro seu marido. Se ele não tiver essa necessidade, não peça, porque a probabilidade do seu marido falar não é muito grande, tá? E por ser muito grande, evite constrangimento, evite como é que fala? Decepções. Evite escutar coisas que você não quer. Gente, se tem uma coisa que me matava de ódio, era o Gabriel falar que ele não tinha dinheiro. Sendo que era a época que ele mais ganhava dinheiro. Eu tinha certeza disso, porque eu tinha acesso ao extrato dele. E tudo que ele ganhava, ele gastava. Tudo. Tanto é que estamos com dívidas até hoje por causa da separação, né? Mas tá tudo bem, Deus vem, né? Deus vem me dando paciência, me dando estratégia, vamos lá. Então, também já saiba que quando voltar, você volta com tudo, tá? Você volta com os problemas que tava na rua, você volta com as dívidas, mas glória a Deus, foi você que pediu pra voltar, não foi? Então agora aguenta. Mas voltando na pensão, sobre isso, então é o seguinte... Se não tem necessidade, não peça. Ai, Nath, mas eu quero tanto viajar com a minha filha, só eu e ela. Mas a passagem tá tão cara, queria que ele pelo menos pagasse metade. Gente, não peça, porque ele não vai dar nada. E se ele der, ele vai falar reclamando. Então não faça isso, a não ser que você vai pra Deus. Senhor, é o seguinte, quero viajar. Posso pedir pro meu marido, o senhor vai providenciar ou eu não vou viajar? Pergunta pra Deus que ele vai te responder, gente. Vocês podem ter certeza que ele vai te responder. Então, faça isso sobre a pensão alimentícia, de investimento, enfim, qualquer coisa. O menos saco possível de você encher o seu marido, melhor. Então, quanto menos ele escutar a sua voz, ele escutar uma demanda sua de qualquer situação, melhor. Sobre médico. O filho tá doente? Fala, pode falar. Não chama ele para levar no hospital, a não ser que você não tenha condições alguma de chamar um táxi, de chamar um familiar, aí você chama ele para levar pro hospital. Se não, gente, também não joga responsabilidade nenhuma, ele não tá nem aí. Eu tô falando pros maridos que dá trabalho para essa situação, tá? Gente, ele não tá nem aí Não, ele não tá nem aí, ele tá ao preço, não é ele, é outra pessoa que tá ali. Então ele não tá nem aí, realmente ele não está nem aí. O que que passa na cabeça dele? Ah, meu filho não tá doente assim, coisa nenhuma, é coisa dela pra vir querer, né, que eu fique perto, ou que eu acabe com o meu dia. Gente, eles estão o preço, é isso que vocês têm que pensar. Tá o preço, eles não estão nem aí, mas deixa eles saber. Ó, o nosso filho tá com uma febre muito alta, tá tossindo, eu tô indo levar ele na pediatra. Se você quiser ir, você será muito bem-vindo. Ponto. Ele tem que saber que o filho dele tá doente, ele tem que saber que você é mãe que tá levando e que você não precisa dele, ok? Vamos passar para a guarda. A guarda compartilhada. Eu não tive esse problema, porque o Gabriel não estava nem aí com a Liz Maria, né? Quando ele chegava em casa, ele nem falava oi pra menina. E então, assim, passava dias sem falar oi quando ela era recém-nascida. Então, eu não tive esse problema dele querer ficar com ela. Quando ela tinha, sei lá, 3 meses. Foi com 3 meses? Não, quando ela tinha 6. Não, foi 3 meses. 4 meses mais ou menos. Foi quando eu coloquei ele pra fora de casa. Ele alugou uma casa e ele inventou de que queria pegar ela pra passar o final de semana com ele. Eu falei, mas da onde? A menina tem 4 meses, gente. A menina tá aqui, ó, mamando ainda. Não tem como, não tem condição nenhuma. Então, assim, eu acho que eu, Natália, eu daria um trabalho muito grande com a Thaís. Só que Deus é tão bondoso que Deus me mandou pro outro lado do mundo, né? Então, Deus sabe a cruz que cada um carrega. Mas... não dificultar a situação. Nunca. Não dificulte. Talvez se eu estivesse na minha terceira fase, gente, a menina com 4 meses de idade, eu ia dar um jeito pra essa menina ficar com ele sozinha. Porque eu não tava nem aí, eu não tava muito preocupada. Mas naquele momento que ele me pediu, ela poderia estar com 14 anos que eu não ia deixar. Então tudo depende, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe a hora certa pra tudo.
Então, eu não tive esse problema. Mas vamos lá pra quem tem esse problema, que o pai quer compartilhar a guarda, quer que o menino vá lá cada 2 finais de semana. Enfim, gente, igual eu falei, o menos problema possível de você entregar pra ele, melhor. Nath, mas ele não tem responsabilidade nenhuma com esse menino, o que que eu faço? Patati, patatá. Gente, ora a Deus, primeiramente, ora a Deus. Senhor, é pra eu facilitar a guarda pro meu marido ou não? O senhor fala, claro que é pra facilitar, vamos supor. Você entrega a guarda pra ele, pro menino, a guarda fala assim, né? Compartilhar a guarda com ele, final de semana sim, final de semana não. E aí, começa a orar. Se Deus pediu pra você não intrigar com esse negócio de compartilhar a guarda, gente, vai lá, deixa a guarda pro cara, faz ele que. Não, não a guarda inteira, né? Desculpa. Compartilha a guarda com ele, do jeito que ele quiser, nos dias que ele quiser. Eu tive um caso de uma pessoa, há 3 anos atrás, foi até antes de eu ser restaurada. 2 anos atrás, mais ou menos. Nossa, meu Deus, era uma bagunça que esse negócio de pensão, que esse negócio de guarda, e o cara era muito louco. O menino tinha, sei lá, 4, 5 anos, e colocava o menino em cima de um quadriciclo, o menino já caiu do quadriciclo, quebrou não sei o quê, aí colocava o menino pra dirigir uma caminhonete, estragava a caminhonete, e aí levava o menino num rio que só tinha peixe morto. Não, gente, era uma loucura. Gente, o que que eu falava? Não tem o que você fazer, você pede a Deus, Senhor, é pra eu continuar entregando nas mãos do meu marido, querido e responsável, esta pessoinha? Se Deus falar assim, não, pode cortar tudo, entra na justiça, então entra na justiça, entendeu? Se ele não tem responsabilidade suficiente pra lidar com uma criança, porque, ao meu ver, é porque além de tudo, ele ainda filmava e mandava pra ela. Isso aí, ele é o quê? Ele quer implicar com ela. Ele tá tão preso que ele não tá nem aí pro filho dele, ele quer implicar ela. Então, assim, ora a Deus, Senhor, o que que eu faço? Eu entro na justiça pra pegar a guarda dele inteira, porque a mulher tinha todas as provas do mundo, porque ele mandava foto e vídeo, ou deixo do jeito que tá e eu continuo orando pro Senhor colocar meu filho dentro de uma bolha e vai com o Senhor. Não pro céu, né? Eu falo assim, na proteção. Então, gente, Deus vai dar o discernimento de todas as coisas. Não sei o que vai falar assim, gente, seu marido é louco, pelo amor de Deus, não deixa nas mãos do menino. Gente, eu vejo tanto gente no grupo falar que eu não confio no meu marido, não sei o que. Vocês não têm que confiar no seu marido, vocês têm que confiar em Deus. Se Deus virar pra você e falar assim, deixa nas mãos dele, pode deixar que eu tô com seu filho, não vai acontecer nada, então deixa, entendeu? Não tem muito o que fazer, deixa. Você não tem que confiar no seu marido, você tem que confiar em você. Agora tem a parte D. Nath, qual M eu não deixo meu filho ir? Meu pai amado. Eu, Natália, também não sei o que eu faria. Porque eu dei muito trabalho com as OMs. Muito, muito. Mandava mensagem pra todas elas, aquela coisa toda. Só que chegou na terceira fase. Se o Gabriel tivesse casado enquanto eu estava na terceira fase, se ele quisesse que a Elismaria fosse dama de honra, eu acho. É muito fácil falar pimenta no olho dos outros, é muito fácil, né? Mas eu acho que eu seria muito tranquila. Porque eu tava numa situação muito tranquila. Mas, primeira e segunda fase, Natália, carnalmente falando, eu acho meio difícil eu ter deixado nesse caso. Mas tudo é uma questão de conversa, entendeu? Eu falava pro Gabriel, como ele não tinha uma OM assumida, eu falava pra ele assim, olha, por favor, quando você for levar a Liz Maria, que ele levava ela recém-nascida pra fazenda, ficar lá 1 hora e voltar. Quando você levar ela pra fazenda, por favor, eu não quero que a OM encosta nela. Mas, gente, adianta pedir? Claro que não. Então, você pode espernear, você pode gritar, você pode pedir, você pode implorar, que ele vai fazer o que ele quiser. Mas, pra livrar a sua consciência de que pelo menos você pediu, essa com calma. Você não precisa gritar, com ela não! Eu não deixo! Não, gente, vai com calma, ó. Não gostaria, entendeu? Mas se você quiser, tudo bem, mas eu não gostaria. Quando o Gabriel meio que assumiu a quarta OM, eu tenho minhas dúvidas que ela já teve contato com a Liz Maria, porque eu acho que teve, mas eu não fiquei sabendo. Então conversa com o seu esposo. Ele é seu esposo, né? Se ele tiver uma OM assumida, Nath, ele tem uma OM assumida, vai assumir pra família, vai viajar a família dele inteira, ele quer que o nosso filho vá. Gente, antes de qualquer coisa, agora eu vou falar, Natália, com olhos espirituais, tá bom? Antes de qualquer coisa, o seu filho é filho dele.
o direito que você tem de fazer o que você quiser com seu filho, levar pra onde você quiser, ele também tem. Então, gente, joelho no chão. Papai do céu, o que eu faço, papai do céu? Esse menino vai nessa viagem, esse menino não vai, eu já não confio nesse meu marido, a família dele é um caos, e agora tem OM, eu não permito que a OM chegue perto, que meu filho conheça a OM, papapá. Gente, eu acredito que Deus é um Deus que cura todos os traumas, todas as feridas, tudo, entendeu? Eu acredito nesse Deus. Deixa eu só ver quantas horas. Ah, tá bom. Eu acredito nesse Deus, num Deus que cura absolutamente tudo. Então eu acredito que não é porque ele vai conhecer a OM que ele vai traumatizar o resto da vida dele, entendeu? Porque muita gente põe isso na cabeça. Ai, que vai bagunçar a cabeça dele, e coitadinho, que vai crescer traumatizado. Então isso é só desculpa que você tá dando pra, né, reerguer o seu ego e falar pro seu marido que ele não vai por causa do seu ciúme. Então, minha filha, confie em Deus. Vai lá, papai do céu, o que eu faço? É pra deixar ele pra viagem? Se papai do céu falar pra você, gente, essa é uma renúncia de obediência. Se Deus falar assim, olha, tá no tempo dele ir, porque seu filho indo, gente, pode acontecer muita coisa. Seu filho indo pode acontecer dele lembrar de você na viagem, do seu filho ficar chorando, gritando seu nome e acabar com a viagem dele. Eles olhar pra cara do seu filho e só ver você. Seu filho ficar mostrando foto de você. Muita coisa. Mas Nath é uma neném que tá amamentando. Então, gente, claro que não. Se não for esse caso, papai do céu, vai pra viagem? Vai. É renúncia e obediência. Andar com Deus é assim, por isso que o caminho é estreito. Se Deus mandou você levar, deixar lá com o pai, vai com Deus, joelho no chão, que Deus vai confortar o seu coração. Porque a sua dependência emocional não deve estar no seu marido, deve estar em Deus. E isso é tratar de Deus com você também. Para você aprender que nada é seu, nada está no seu controle. Se você for uma pessoa muito controladora, esses casos acontecem bastante. Então, para você aprender que nada está no seu controle, que está tudo no controle de Deus, e aprender que a sua carência você cura com Deus, você pega o seu filho e põe nas mãos do Senhor e pergunta para ele o que ele quer. Se ele quiser, você faça o que Deus manda e ele vai estar feliz da vida. Você vai dar 4 passos para frente no seu deserto e vai diminuir aí uns 2 meses de separação. E aí? Gostar disso, né? Então, gente, é obediência sempre. Não tem como eu falar assim, deixa ou não deixa. Eu tive um caso também que me perguntou, só que a menina ela tinha 6 meses. Eu acho muito novinha. Mas se ela não tá amamentando, e se Deus falou, vai, então vai, que Deus vai cuidar. Aí o filho, sei lá, tem 3 filhos e eles são adolescentes, ou sei lá o quê, vai traumatizar. Gente, não vai. Deus é um Deus que cura tudo. Deus cura até a gente, faz a gente perdoar o imperdoável nos nossos olhos. Você acha que não vai curar uma criança? Então vocês ficam tranquilos que tudo é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Quando Ele manda, é porque vai ser maravigold. Entendeu? Quem fala maravigold é o presbítero, né? Eu adoro quando ele fala isso. Então, gente, confia no Senhor, deixa nas mãos dele, ele sabe o que faz. Seja obediente, renuncia tudo que você tem, entendeu? Seja como Abraão, renuncia. Foi Abraão que renunciou? Nossa, gente, sou péssima pra lembrar, deixa eu ver. Não, foi Abraão que renunciou o filho e Deus só quis saber se ele ia renunciar por obediência e não precisou ser morto o filho, né? Então, gente, talvez Deus quer só testar a sua obediência, testar a sua fé, testar a sua dependência, testar a sua carência. Faça o que Deus manda. E com qualquer outra situação, gravaram, né? Não tem necessidade, não tá passando fome, não pede nada pro seu marido. Aí eu vou falar que eu falei que eu ia contar um casinho, né? Ano passado, quando eu e o Gabriel já tinha voltado, ele sonegou imposto em 2018 e 2019. Não é porque ele quis, é porque ele esqueceu. Já tava sem mulher mesmo, a vida do homem desanda tudo, né? Ele esqueceu e nós fomos declarar esse imposto dele ano passado. Gente, esse homem ganhava tanto dinheiro por mês e ele nunca pagou uma fralda da Liz Maria até ela completar 1 ano de idade. Nem na minha gravidez. Mentira, deixa eu ver. Ele pagou sim. Ele pagou uma coisa que eu comprei, acho que foi uma cadeira de amamentação, custa 60 libras. Foi a única coisa que ele me pagou durante a minha gravidez e quando ela nasceu. Eu cheguei a pedir, eu pedi uma vez quando eu tava no Brasil. Eu pedi pra ele pagar a mãe dele, umas coisas que a mãe dele tinha dado pra gente, tipo de farmácia e tal. Ele falou que ele não tinha. Gente, ele ganhava tanto dinheiro naquela época. Tanto.
E vocês pensar que esse homem ganhava, esse homem gastava tudo em pinga, cachaça e mulher, tá bom? E é por isso que estamos endividados. Porque ele, como ele sonegou imposto 2 anos, veio ainda mais que era na época que ele mais ganhava dinheiro. Então veio um mutirão de imposto sonegado, mais multa. Não tem dinheiro pra pagar, gente. É muita coisa. Então, assim, você quer que eu faça o quê? Tô esperando a graça de Deus na minha vida, né? É só isso que a gente tem que esperar. Então eu quero te dizer assim, eles podem ter dinheiro, eles podem não ter, eles podem o que você quiser, ele não vai te dar. Depois, quando mentira, gente, no dia da farmácia que eu perguntei pra ele, ele falou que ele realmente ele não tinha mesmo e que ele ficava muito mal de não ter dinheiro pra me dar. Naquela época ele já tava afundado, muito afundado. Então, tem muitas vezes que muitas mulheres pedem dinheiro pros maridos. Tem ponto 1, ele tá ao preço ganhando dinheiro, ele não vai te dar porque ele não quer. E ponto 2, ele já está afundado. Quando eu pedi esse negócio da farmácia pra pagar a mãe dele, que a mãe dele tinha, tipo, pagado a gente, né, dado umas coisas lá da farmácia, umas coisas assim, porque o Brasil tudo é um absurdo, né, então você vai comprar um pacote de fralda, o negócio tá 100 conto, então assim, eram umas coisas assim, absurdas. E aí eu pedi pra ele pagar pra mãe dele. E nessa época ele já tava afundado. Isso aí era na minha 3ª fase. Então tem esse ponto 2. Às vezes, quando ele fala que ele não tem dinheiro, é porque ele não tem dinheiro mesmo. Que ele já tá com dívida até na tampa e ele não tem dinheiro pra comprar um picolé pro seu filho. Então, gente, é isso que eu falo. Nem gasta seu tempo, não gasta sua decepção. Aí, assim, por mais que ele falava que ele tava sem dinheiro, ano passado eu descobri que nessa época eu já estava sem dinheiro. Só que o cara tava andando de lancha pra cima e pra baixo, com a patroa dele, com o pessoal que ele jogava polo, e jantar na beira do mar, aquela coisa bem chique, gente. Então evite decepções, só evita encher seu emocional com nada, entendeu? Tenha sua dependência no Senhor, o seu dinheiro vai vir do Senhor. O Deus sabe, gente, Deus lá no Egito, dos discípulos que estavam lá, de todo mundo que estava lá no Egito, ninguém passou fome, ninguém passou sede, ninguém faltou vestimenta. Não é com você, o alecrim dourado, que vai faltar. Não vai faltar, entendeu? Então confia no Senhor, Ele vai te sustentar, Ele vai brotar dinheiro do chão pra vocês. Pra vocês terem ideia, esses dias uma amiga minha, ela não tinha dinheiro pra nada. Nada. E foi pedindo a Deus, ela não tá separada. É só um negócio que me veio na minha cabeça. Vocês acreditam que ela recebeu uma carta de um imposto a mais que ela pagou aqui da Inglaterra e que o governo estava devolvendo pra ela? Depois de 10 anos, 1.600 libras. Vocês fazem aí, vezes 7. Dá 11 mil, lá vai coisa com reais, né? Mais ou menos assim, quer ver? Ah, né? Meu celular tá aqui perto, tá aqui. Então, gente, caiu do céu. Imagina, um imposto que você pagou a mais há 10 anos atrás. Ela recebeu assim. Então, gente, Deus faz brotar dinheiro de onde não tem. Ele levanta pessoas, ele levanta qualquer coisa, ele levanta um emprego, ele te promove. Tenha dependência do Senhor e não do seu marido. Acho que eu já falei demais, né? Tô repetindo. Mas enfim, que fique muito bem claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi aí, youtuber, né? Dá o likezinho, manda aí, compartilhe com o pessoal. Engole esse livro, esse vídeo que eu acabei de falar. Pra vocês prestarem muita atenção e não esquecer disso. Porque na maioria das vezes, quando a gente tá pedindo, enchendo as paciências do esposo com guarda, com pensão, com viagem, isso é só o seu ego de ciúme e de raiva que ele não tá em casa. Então, gente, para com isso. Vai depender do Senhor, esquece seu marido um pouco e vai te curar, beleza? Até a próxima.